Não, tem muita gente, pouco barulho. Boa tarde, irmãos. Pai seja convosco. Podem sentar. Deixa eu sentar também, que você não é melhor que eu. E nem eu melhor que você. Antes de qualquer coisa, eu queria externar minha alegria diante de Deus em poder estar aqui, nesse que eu sei que é um congresso histórico, primeiro congresso nacional de treinamento de pequenos grupos da nossa igreja. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Toninho, que tem sido um instrumento de Deus para estar capitaneando esse mover e essa explosão que está tendo de crescimento no Brasil. Louvo a Deus pela vida do nosso presidente, pastor Mário de Oliveira, que está com o coração totalmente voltado para esse projeto e delegou nas mãos de homens como o pastor Toninho essa missão. E muito me honra estar no mesmo altar onde está o pastor Eduardo Esdrojebski, onde está o pastor Parisotto, o pastor Toninho, todos os pastores que engrandecem a nossa igreja e que fazem coisas grandes. Eu costumo dizer, pastor Toninho, se a nossa geração está fazendo algo, é porque a geração de vocês deixou o alicerce preparado para a gente. Vocês cavaram a terra. O que a gente está fazendo é levantar as paredes, pastor Fernando, isso aparece mais rápido. Mas se a gente está fazendo algo é porque vocês fizeram aquilo que precisava ser feito. E eu louvo a Deus, estou muito feliz. Mas antes de começar a falar, eu queria que você assistisse um vídeo de 2 minutos. E depois Deus ele tem algo para falar conosco. O vídeo número 2. Eu queria que você assistisse. A equipe do BR4 esteve conosco em Anajás para conhecer um pouco do nosso dia a dia lá. A gente observa hoje as grandes denominações evangélicas, eles estão em vários centros urbanos, em lugares onde a concentração econômica ela é grande, mas quem quer vir para um local como esse? Michele, uma coisa eu te falo de coração, um dos maiores clamores no Brasil, no mundo inteiro, é a gente despertar o espírito missionário. Só quando se fala em missão, o que vem na nossa mente logo? A África. A gente pensa em algo muito distante, né, pastor? E a gente esquece que o nosso território como brasileiro, ele é muito grande, ele tem muitos lugares de difícil acesso também, ele tem muitas pessoas que têm tamanha necessidade quanto o povo lá. A gente pensa África, Haiti, né? A gente vai pensar em tantos lugares, Somália, tantos lugares que estão tão longe da gente, e a gente tem aqui para conquistar. E existem dados, e a gente tem que continuar enviando missionário para esse continente, porque precisa, há um clamor por Deus. Mas existem dados que o local onde tem a maior concentração de missionários do mundo é na África. Todos os países do mundo mandam missionário para a África. Aí, quem vem para um local como esse? Quem vem? Aí é Anajás, cidade onde eu sou pastor. O IBGE, ano passado, ele fez um levantamento do IDHM. O que é o IDHM? É o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. O Brasil tem mais de 5.500 cidades. E o IBGE ele pesquisou todas essas cidades para ver o IDH das cidades, o Índice de Desenvolvimento Humano. E nesse IDH, eles identificaram quais as 50 cidades mais ricas do Brasil
com melhor IDH, com melhor índice de desenvolvimento humano. As pessoas que têm uma estimativa de vida mais longa, uma boa educação e uma boa renda familiar. E das 50 maiores e melhores cidades do Brasil para se viver, muitas delas estão aqui no Paraná, outras em Santa Catarina, muitas em São Paulo. Só que o IBGE, ele também viu a outra ponta da corda e também identificou quais as 50 cidades com menor IDH do Brasil, ou seja, as 50 cidades mais pobres do Brasil para se viver. E das 50 cidades mais pobres do Brasil, pasmem, 8 cidades estão na ilha do Marajó. O Marajó foi identificado pelo IBGE como a microrregião mais pobre do Brasil, mais pobre, inclusive, que o Nordeste, ou sertão brasileiro. Mas por que eu estou falando isso aqui hoje? Porque a ilha do Marajó é a maior ilha fluvial do mundo. Quando se ouve falar em Marajó, para aqui, para o sul e sudeste, a primeira coisa que vem na nossa mente, Marajó é cheio de praia, búfalo, é uma riqueza só, uma mata exuberante. E de fato, o Marajó tem praia, o Marajó tem búfalo, o Marajó tem uma riqueza natural sem igual. Só que o Marajó é maior do que aquilo que a gente possa imaginar. Quando a mídia fala algo sobre o Marajó, fala muito das cidades de Soure e Salvaterra, que ficam quase em frente a Belém. Só que o Marajó é maior do que isso. O Marajó tem mais de 50 mil quilômetros quadrados. É maior do que o estado de Sergipe. Maior que o estado de Alagoas, quase do tamanho da metade do estado do Rio de Janeiro. No Marajó nós temos 16 cidades encravadas na ilha. Dessas 16 cidades encravadas, ali moram 500 mil habitantes. No Marajó, na maior parte das cidades, não tem estrada interligando uma cidade à outra. As nossas estradas são barcos, são rios, perdão, e os nossos carros são barcos. Para você ter uma ideia, para eu me deslocar de Anajás para a capital do estado, Belém, eu tenho que pegar um barco e vou 2 dias de Belém para Anajás e de Anajás para Belém. São 4 dias, ida e volta. Por não ter estrada, nós também não temos uma malha uma malha elétrica boa. Como assim? Não temos uma rede de energia interligando as cidades. No Marajó, na maior parte das cidades, a única fonte de energia são daquelas aquelas termoelétricas a diesel, que geram energia só para a sede, para a zona urbana de cada município. E na zona urbana dos municípios, 40% da população habita. 60% mora no interior, nos ribeirinhos, 300 mil habitantes. E energia elétrica só tem na sede de cada município. A maior parte da população da ilha, ainda para ter uma luz à noite, tem que acender a chama de uma lamparina, e essa lamparina queima o óleo diesel. Para você ter uma ideia, existem locais que o óleo diesel ele chega de R$ 4,50 a R$ 6,00 o litro. Está tendo um grande clamor no Brasil para ter o impeachment, porque a gasolina está quase 3. Quando eu consigo comprar gasolina por 6 lá em Anajás, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz para as nossas voadeiras. No Marajó, hoje, 80% das famílias sobrevivem com o Bolsa Família. 80%. Ainda é um mal necessário. Você sabe como muitas famílias hoje ainda fazem para ter luz na sua casa? Existem no Marajó vários rios, mas eu posso destacar 2. Um chama Rio Tajapuru e o outro Estreito de Breves. Grava o nome desses rios e pesquisa no Google. Todo o transporte de mercadoria, todo o comércio entre as capitais do Pará e o Amapá, Belém e Macapá é feito por balsas. Eletrodoméstico, eletroeletrônico, confecção, material de construção, e o transporte é feito por balsas, e essas balsas cortam o Marajó e passam por esses rios. Sabe como muitos ribeirinhos conseguem o óleo diesel? Para ter
O óleo diesel nas suas lamparinas e muitas das vezes para os seus motorzinhos, quando essas balsas levando mercadoria entre as capitais passam por esses rios, o comandante diminui a velocidade da embarcação. Muitos ribeirinhos eles vêm com canoas pequenas, atracam ao lado dessas balsas. E os pais levam suas filhas de 12 até 20 anos. Alguns chegam a levar sua esposa para subir nessas balsas e trocar o corpo dela com 5, 10 litros de diesel. Para você ter uma ideia da situação que é o Marajó. Eu hoje sou pastor na cidade de Anajás. O Anajás, segundo o IBGE, é o 15º menor IDH do Brasil. 15ª pior cidade do Brasil para se viver. Segundo o IBGE, é a 4ª menor renda per capita. É a 4ª cidade mais pobre do Brasil. A 4ª. A 4ª. No ano que cheguei em Anajás, a população tinha um pouco mais que 22 mil habitantes em 2006. Todos os anos, 20 mil casos de malária eram registrados naquela cidade. Numa população de 22 mil pessoas, 20 mil casos de malária eram registrados. Era a maior incidência de malária em toda a América Latina, proporcional ao número de habitantes. E isso era um índice histórico. A cidade era uma várzea só. Haviam 3 ruas na cidade. A primeira, que conseguiram aterrar e a cimentaram, ela tinha de uma ponta a outra cerca de 200 metros por 4 de largura, a terceira 180 e a quarta 150 metros. Aí acabava a cidade. A cidade ela era cortada por pontes de madeira, de palafitas. E ali era a cidade. Não tinha um veículo, não tinha um carro, não tinha uma moto sequer. Algumas bicicletas, e mais nada. Só que quando eu fui para lá, eu vivia uma outra experiência. Que experiência? Eu recebi Jesus como meu Salvador em 93, na cidade de Barcarena. Cidade de Barcarena, ela durante muito tempo foi uma das cidades mais prósperas do Brasil. Hoje é a 2ª ou a 3ª cidade mais rica do Pará. Maior exportador e produtor de alumínio do mundo. Barcarena exporta alumínio hoje para o Japão, para a Alemanha. Então eles têm uma arrecadação própria de milhões de reais. A prefeitura ela arrecada rios de dinheiro. E quando eu saí para ir para Anajás, eu era funcionário público da prefeitura municipal de Anajás. Quando cheguei para Jesus, eu era um simples nada, só um aleijado, só um aleijadinho. Jesus ele me transformou, eu tive a possibilidade de voltar a estudar, concluí o ensino fundamental, o médio, fiz uma faculdade, uma pós-graduação, fiz um mestrado, fiz vários concursos e passei em todos. 16 concursos que fiz, minha pior colocação foi um 3º lugar. Minha esposa, que também é pedagoga, fez o concurso e nós trabalhávamos concursados no município de Barcarena. Como a prefeitura ela arrecadava bem, e ainda tinha o Fundef, que na época era Fundef, hoje é Fundeb, que a prefeitura somava, então os técnicos em educação ganhavam bem. Então eu tinha um salário fabuloso, consegui comprar minha casa, dar todo o conforto para minha família, tinha plano de saúde, boas escolas para os meus filhos, eu tinha tudo. Funcionário público e a minha esposa também. Só que de repente, Deus, ele me impulsiona para ir para o Marajó. Um colega meu, pastor Fernando Barbosa, ele me liga e diz: Emerson, eu preciso de um pastor para o Marajó. Eu sei que você já está credenciado, você não viria para cá? Eu disse: eu vou, pastor, para onde é? Ele disse: a cidade de Anajás. Eu perguntei: mas onde fica isso? Ele disse: é no centro da ilha do Marajó. A nossa igreja tem 18 anos naquela cidade e o pastor ele foi embora. E eu perguntei: mas por que o pastor foi embora? Ele disse: filha, porque ele contraiu malária 5 vezes, o filho dele mais 5, ele não aguentou, entregou a igreja e foi embora. A igreja já tem 18 anos, já passaram 30 pastores por lá, você não viria? Eu disse para ele: pastor, eu vou. Eu estava falando com ele ao telefone, eu não vi,
Mas a reação dele foi tão inusitada que eu acho que ele parou, sentou na cadeira e disse: mas você vem? Eu disse: vou. E ele começou a fazer terrorismo, pastor Toninho. Ele disse assim: mas olha, a cidade ela é ruim. Os outros pastores que foram para lá correram, foram embora. Você não sabe, muitos pegaram malária. A cidade não tem dinheiro, a cidade não tem isso, a cidade não tem aquilo, a cidade não tem aquele outro, a cidade é assim, assim, assim. Teve uma hora que eu disse: pastor, o senhor quer que eu vá para lá ou não quer? Mas eu entendo por quê, porque ele me conhecia, ele sabia o padrão que eu já estava vivendo. Mas eu disse: eu vou. Eu cheguei com a minha esposa e disse: amor, nós fomos convidados para ir para o Marajó, assim, assim, você iria comigo? Ela disse: nós vamos. Mas eu falei: a cidade é assim, assim. Nós oramos. No outro dia nós fomos na prefeitura, no departamento pessoal. Eu pedi exoneração, ela pediu exoneração. Ambos abrimos mão do nosso concurso. Colocamos as nossas coisas num barco. 2 dias depois, eu cheguei naquela cidade. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu desembarquei, que eu desci no porto, que eu olhei para a cidade e vi a condição dela, eu pensei: poxa, me enganaram. Disseram que a cidade era ruim, falaram tanta coisa ruim da cidade, me enganaram. Irmãos, a cidade era pior. Você não imagina o choque que foi para mim. Quando eu desci no porto, eu vi 3 ruas, dava para subir num banquinho, dar uma volta assim no banquinho, a gente via a cidade toda. Me levaram para ver a igreja. Vamos, pastor, vai para uma ponte, vai. Quando chega no meio do mato, no meio da selva, literalmente, depois você vai ver cenas da igreja. E disseram: aqui é a igreja, pastor. Aí eu fui ver, era uma casa de madeira, tinha 5 de frente por 11 de fundo. Tinham ali 11 bancos de madeira, esses bancos eram mais tortos do que eu. Tinham 12 adultos que se congregavam e 13 crianças, 25 pessoas. Disseram: pastor, o senhor não quer conhecer a casa? Eu disse: vamos lá. Eu saí de uma casa, tinha 4 suítes, além do banheiro social e o banheiro de serviço. Uma casa muito grande. Eles disseram: venha. Me levaram por uma ponte de madeira, colocaram 2 tábuas, 20 centímetros. Nós tínhamos que ir andando de lado para não cair, porque era alagado, era só uma várzea pelo lado, e eu caí várias vezes lá, que eu não tenho muito equilíbrio. E passamos para trás da igreja. Quando chegamos lá na casa, que eu vi a casa, era um barraco, tinha 4 de frente por 8 de fundo, uma parede no meio para dividir. Nós transformamos a parte da frente em sala de dia e à noite quarto, e atrás era a cozinha e o depósito para a gente colocar as nossas coisas. E uma coisa interessante, não tinha sanitária na casa. A única sanitária que fizeram, os irmãos, eles fizeram uma pontezinha de madeira, uns 20, 30 metros longe da casa, cavaram um buraco assim na lama, no chão, fizeram um móvel de madeira, cavaram ali 2 buracos no móvel, fizeram uma parede de 1 por 1, cobriram com encerado, aqueles encerados plástico preto, e ali era a sanitária. Só que um detalhe, não era a sanitária da igreja, nem da casa pastoral, era a sanitária de todos daquela rua. Você não imagina, querido, o que é para mim. O meu relógio biológico, ele funciona de manhã. Imagina você levantar às 6 horas para querer ir ao banheiro e ter uma fila para você ir. Para as mulheres é até meio diferente, porque eu não sei o que é, pastor Toninho. Às vezes a mulher, ela fala uma para outra, quando está num evento como esse: vamos lá no banheiro, vamos lá ao toalete. Mas com homem não tem isso. O senhor já falou para alguém, pastor Toninho: fulano, bora lá no banheiro comigo? Homem não tem dessas coisas. Mas eu tinha que ir, pastor Fernando. Sabe por que tinha 2 buracos? É porque tinha que ir de 2 em 2 para a fila andar mais rápido. Você ri porque não foi contigo, querido, mas você não sabe o quanto é constrangedor você estar ali preparado para meditar e ter alguém no teu lado. Tem hora que travava tudo, a gente tinha que sair dali. E quando eu lembrei que na minha casa tinha 4 suítes, o banheiro social e de serviço, somos eu, minha esposa e 2 filhos.
Era um banheiro para cada um, ainda sobrava 2. Agora eu tinha que dividir uma sanitária com a rua inteira. Mas isso não esfriou a nossa fé. Não esfriou. Engraçado que eu nunca lembro de contar isso, mas eu tinha até um tique que quando eu ia que terminava, eu ainda ficava procurando a cordinha da descarga. Eu fiquei um tempão até me desligar disso. Continuamos lá e fui trabalhar. No primeiro mês, eu contraí de cara logo 3 malárias. E querido, você não sabe o quão desgraçada é uma malária. Que você nunca pegue. Imagina você pegando uma dengue elevado à 10ª potência. Uma malária consegue ser pior. Para você ter uma ideia, eu já contraí 15 vezes a malária. Eu vim para aqui hoje pelo compromisso, por amor e paixão à obra de Deus. Mas desde de domingo, eu estou com crises fortes de malária. Todas 6 horas dá a crise, eu estou na 15ª. E só Deus sabe a força que Ele nos dá para estar aqui. Só Deus, Ele sabe. Saímos 6 horas da manhã de uma localidade que a gente estava de voadeira ontem. Cheguei na cidade 8 horas. De lá, ficamos esperando parar a chuva para o avião chegar, um monomotor. Chegou 10 horas, dá 1 hora, de 45 minutos, 1 hora, de Anajás a Belém. O avião decolou. Quando chegou em Belém, a chuva arriou e o aeroporto fechou. O avião não pode pousar porque não tem aparelho. Ficou rodando a cidade, rodando. Ficou quase 3 horas sobrevoando Belém. O combustível estava acabando, faltava 20 minutos de combustível. O piloto se desesperou e ele procurou uma pista alternativa. Quando faltava 5 minutos para acabar o combustível da aeronave, ele viu um pedaço de campo na cidade de Moju. E ele desceu, tinha menos que 250 metros. Com menos de 5 minutos de combustível, ele pousou ali. O avião, ele ficou rabiando na pista, quebrou o trem de pouso. Mas graças a Deus deu tudo certo. De lá a gente pegou um carro, foi para Belém. E de Belém pegamos o avião e hoje estamos aqui. Então não reclama, querido, se você chegou de tal lugar, teve tantas horas de carro ou de avião, você está na bênção de Deus, porque você veio receber coisas grandes. Você está firme, você está com saúde, você tem pique para ficar aqui até sexta-feira, recebendo o melhor de Deus, chegar na tua cidade, arregaçar as mangas e botar para quebrar, porque maior é aquele que está em nós. Nós vamos explodir este Brasil com a pregação do Evangelho. Nós vamos explodir. Sabe, eu ficava assim tão revoltado com a malária em Anajás, e eu questionava muito com Deus. Mas esses dias, pastor Toninho, Deus falou muito forte comigo. Eu até me consolei. Porque eu dizia, Deus, eu estou aqui para pregar o teu evangelho. Será que eu vou morrer com a malária aqui? E Deus colocou uma coisa na minha cabeça, como quem diz assim, você sabia que a quadrangular ela deve muito à malária? E eu, como Deus? Eu comecei a pensar. Quando a Aimee casou, pastor Fernando, ela foi trabalhar como esposa de um missionário em Hong Kong, na China. E ali ela estava satisfeita como a esposa do missionário, a pastora, a missionária. O marido dela morreu de malária na China. E ela teve que voltar para os Estados Unidos. Deus tinha colocado o avivamento nela. E nos Estados Unidos Deus deu a visão quadrangular que chegou até onde nós estamos. Graças a Deus pela malária, porque se o marido dela não tivesse morrido, ela seria só a esposa do missionário. Mas se Deus tem um ministério grande para minha esposa, que Ele entregue logo, eu renuncio à igreja, não precisa morrer não. Glória a Deus. E fomos trabalhar na igreja, querido. Trabalhamos com amor, mesmo doente. Quando chega no primeiro mês que eu fui ver o que a igreja arrecadou de dízimos e oferta, que eu olhei, R$80. Paguei as taxas da igreja. Taxa é algo que eu não deixo atrasar de jeito nenhum, porque a taxa é o dízimo da igreja. Uma igreja que não paga a taxa é uma igreja que só vive inadimplente, não prospera nunca, porque não dizima.
paguei a conta de energia, outras despesas, sobrou R$30. Como mestre em educação, a minha hora-aula é R$50. Eu tinha 200 horas no município. Sobrou R$30, esse era o salário do pastor. Eu tive que aprender a viver por mês com o que eu ganhava em menos de 1 hora de trabalho. Querido, o dinheiro não dava para muita coisa, não. R$30 não dava para quase nada. Graças a Deus que naquela época o ovo ainda era barato. Um ovo era 10 centavos. Mas bem que o Lula disse que ia acabar com o pobre no Brasil e está acabando. É sério, você já viu quanto é que está um ovo? A gente ia com R$1 na feira, trazia uma saquinha cheia de ovos. Hoje está 50 centavos, vem 2 ovos. Mas naquela época era barato. Eu ia na mercearia e comprava aquelas cubas com 30, eu comprava 10 cubas. O dinheiro não dava para comprar gás. Eu ia com meus filhos ainda pequeno. A gente catava a lenha, fazia o fogo de lenha, para não sujar as louças da minha esposa. Nós pegávamos essas latas assim de tinta ou de margarina e lavávamos, enchíamos de água, colocávamos os ovos para cozer, para cozinhar, porque não dava para comprar o óleo para fritar. Durante 3 meses exatos, não entrou outra coisa em casa senão ovos. E olha que ovo é uma comida gostosa, querida, mas é bom quando é acompanhado de arroz, de um feijão, de um bife. Mas experimenta comer 3 meses só ovos, sem nada, e cozido, no café, no almoço e no jantar. Tinha dia que já queria sair pelo nariz, pela boca, não suportava nem olhar. Eu tinha tanto trauma que eu tinha medo de ir na sanitária e olhar e ver só pinto lá dentro. A barriga, ela não roncava, ela piava. Mas, querido, nós continuamos a trabalhar. Eu lembro que quando eu fui para lá, o pastor Josué brincava, ele dizia, olha, todos os pastores que vão para lá, para o Marajó, para aquela cidade, eles correm. Agora eu mandei um aleijado para lá, eu quero ver se ele vai correr. E graças a Deus ali a gente não corre, ali nós voamos. Hoje eu estou lá, nessa mesma cidade, pregando nessa igreja, que tinha 5 de frente por 11 de fundos, que tinha 25 pessoas. Hoje no campo missionário nós somos 5.000 membros. Hoje nós somos 89 igrejas que foram semeadas no nosso ministério nesses anos que estamos lá. Hoje nós temos ali 116 pastores entre titulares e auxiliares. Detalhe, apenas 17 são credenciados. E a grande maioria, pastor, por que não é credenciado? É porque quando nós abrimos essa igreja, os pastores que já têm a credencial de ministro, de aspirante, de obreiro credenciado, eles já querem as igrejas prontas, ninguém quer ir para o meio do mato trabalhar. Jesus, ele disse, uma alma só vale mais que o mundo inteiro. Uma alma só. Às vezes a gente quer estar nos grandes centros, às vezes a gente quer estar em lugar de mídia, mas esquece que lá no meio daquele mato, lá naquela favela mais longínqua, tem uma alma precisando de alguém. Você não sabe o amor que Jesus tem por uma alma. Uma vez, um eunuco vinha da Etiópia com o coração sedento pela palavra, ia passar por um lugar onde não tinha ninguém. Deus fez com que Filipe saísse, sabe lá de onde, para Filipe estar no exato momento que aquele eunuco fosse passar, para Filipe ir pregar a palavra para ele. Deus se preocupou com uma alma. Filipe subiu na carruagem, pregou para o eunuco, batizou, tanto é que depois de ele ser batizado, Filipe foi arrebatado e foi para outro lugar. Deus se preocupou com uma alma. Uma coisa eu digo para você, falar que a gente já batizou mais de 5.000 pessoas ali, é fantástico, mas eu não me iludo com isso, sabe por quê? Querido, eu tenho plena e absoluta certeza, que muitos daqui, talvez vão ganhar uma alma só na sua vida, mas num lugar tão distante, num lugar tão difícil de se ir, que vão pagar um preço de renúncia tão grande. Tem muitas pessoas em missões da CGM na África, em muitos lugares, pastores, talvez ganharam só uma alma, mas renunciaram toda a sua vida,
com certeza, diante de Deus, eles vão ter um galardão maior que o meu, ou maior que qualquer um, porque para Deus não é interessante a quantidade daquilo que a gente produz, mas a quantidade de sacrifício e renúncia que nós colocamos para produzir aquilo que nós estamos produzindo. Aquilo que você se sacrifica para lá na tua célula, no teu pequeno grupo, ganhar almas para Deus. Anajás, segundo o IBGE, é o 15º menor IDH do Brasil e a 4ª cidade mais pobre do Brasil. Escuta isso. A Quadrangular no Brasil hoje não tem 20 templos com capacidade para mais de 2.500 pessoas sentadas. Mas lá, em Anajás, na 4ª cidade mais pobre do Brasil, Deus nos está dando condição de erguer uma catedral que quando estiver pronta é para 2.500 pessoas sentadas. Nós já estamos nos reunindo dentro dessa igreja e já começamos agora a parte de acabamento. Muitos já assistiram esse vídeo, nós atualizamos, mas eu quero que você assista esse vídeo com carinho, e depois Deus quer falar 10 minutos conosco, para abrir os nossos olhos. Pode soltar o documentário, porque às vezes quando a gente fala, parece tão absurdo aquilo que Deus está fazendo, que alguém pode dizer, acho que é mentira desse aleijado, mas graças a Deus a gente documentou. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. No centro do Marajó, maior ilha fluvial do mundo, está localizada a cidade de Anajás. É de avião que se chega rápido a um dos municípios mais longínquos do Marajó. De Belém até Anajás são 50 minutos de voo, cruzando a floresta fechada e rios gigantescos. Uma cidade que cresce, se desenvolve no meio da floresta amazônica. Em Anajás, 22 mil habitantes vivem do extrativismo, da pesca, do comércio e dos empregos gerados pela prefeitura. Na pacata cidade, o principal meio de transporte são as bicicletas, que estão por toda parte. Em 2006, o reverendo Josué Benson, presidente do Conselho Estadual, e o reverendo José Fernando, diretor de Campo de Breves, enviam para Anajás pastor Emerson Alves para assumir a obra naquela cidade. Ao chegar, o pastor Emerson deparou-se com uma triste realidade. Esse é meu Camaro amarelo, ganhador de álbum. Olha como eram as ruas da cidade. Por baixo é uma vegetação, mas é todo alagado. Por aí a gente andava, quando chove, escorrega, quebra. Só Deus sabe quantas quedas já levei aí. Uma população assolada pela miséria, enfrentando uma avassaladora epidemia de malária, chegando a ser registrado 20 mil casos de malária por ano. Olha os hospitais nossos, de madeira, as condições. Além de altos índices de prostituição infanto-juvenil. Olha a igreja como era. Um pequeno grupo de irmãos que já faziam parte da igreja começaram o trabalho de oração, jejum e evangelização. Inspirados por Deus e motivado pelo reverendo Josué Benson e pelo reverendo José Fernando, o pastor Emerson Alves iniciou o trabalho de cruzadas evangelísticas por vários rios e ilhas da cidade, chegando a reunir de 3 a 5 mil pessoas em ginásios e ao ar livre. Esse é um trabalho que a gente faz, vai de casa em casa, fazendo oração, mobilizando o povo, levando essas rosas, e no dia marcado eles vão para um determinado lugar onde se vai orar contra a malária, contra a miséria, sobre libertação para a cidade. A partir de 2008, após o mapeamento detalhado da cidade, ilhas e rios, das comunidades ribeirinhas, o pastor Emerson Alves começou o trabalho de expansão da igreja. Em 2009, foram abertas 3 obras.
e foi realizado o batismo de 198 pessoas. Em 2010, foram abertas mais 4 igrejas, totalizando 7, e foi realizado o batismo de 285 pessoas. Eu te direi. Em 2011, o visionário reverendo Josué Benson, observando o rápido crescimento e expansão da igreja, decidiu criar o campo missionário de Anajás, com as cidades de Chaves, Sim, vai valer Afuá vai valer a pena, e com sede em Anajás, vai valer a pena. iniciando com 10 obras abertas, com o mesmo espírito aguerrido. Isso aí são barcos que a gente chama rabeta. A gente chega a viajar 17 horas debaixo de sol e chuva, sentado para ir nas localidades onde nós temos as congregações. Contando com o apoio do reverendo Josué Benson e do SED Pará, o agora reverendo Emerson Alves realizou o mapeamento de rios, ilhas e igarapés. Isso me leva Montou uma equipe de pastores e obreiros locais. mais perto dos teus caminhos. Iniciando um trabalho sem precedentes naquela região. De cada esquina, em cima de cada Abrindo 10 novas obras e realizando o batismo de 1.006 pessoas. águas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face. O novo campo agora já contava com 20 obras, desafiados por nosso líder, reverendo Josué Benson, a crescermos em 2012, mais do que crescemos em 2011. Aquilo que parece inacreditável começou a acontecer. Nos primeiros 6 meses de 2012, foram abertas 15 novas obras, totalizando 35. Vai valer a pena, vai valer a pena, eu sei que vai, eu sei que vai. E o grande dia. Encerramos o ano de 2012 com 20 novas igrejas abertas e 1.360 pessoas batizadas. Vou viver sem você. Minha vida era tão vazia. Antes de te conhecer, Como diria o nosso líder reverendo Josué Benson, não existe lugar ruim, e sim obreiro mole. seria uma grande ilusão. Nada é capaz de preencher o teu coração. Nesse mundo sujo e frio, não há Aí são as caminhadas que a gente faz de batismo todos os meses, o primeiro domingo de cada mês. A gente vai batizar as almas que as células ganharam durante o mês. A gente batiza em Anajás entre 120 e 180 pessoas todos os meses. E a gente sai pelas ruas nessas caminhadas, levando as pessoas lá para frente da cidade para batizar no rio. Isso é uma festa tremenda. Aí, olha, uma caminhada da rede de jovens. Olha só o tamanho da rede de jovens levando os batizandos dele. Eles vão tomando conta das ruas. abandone o pecado. Deixa Jesus cuidar de você. Jesus quer. Isso aí é a rede de homens e mulheres, rede rosa, rede azul. Ele é poderoso. As casas toda enfeitada com bandeira das células. Meu Jesus. Aí os nossos pastores adolescentes batizando as almas dele, ó. Um monte de menino aí, todos pastores já à frente de igreja. Todos líderes de célula. Olhe pra você. E no ano de
de 2013, para a honra e glória do Senhor Jesus e celebrarmos os 40 anos de fundação da Igreja Quadrangular no Pará. Deus nos deu o projeto Eu Sou 40. Mas Jesus liberta com amor. Ele quer. Projeto este que consistia em construir 40 novos templos em 40 dias. E com jejum, fé, oração e determinação, alcançamos a graça do Criador e conseguimos construir 47 novas igrejas em 40 dias. Sou filho do Criador. Se cumprindo a palavra que diz: Ele nos dá muito mais do que pensamos ou pedimos. Isso aí foi uma caminhada que fizemos com o pastor Josué Benço para inaugurar 47 igrejas que em 40 dias construímos. Encerramos o ano de 2013 com 87 igrejas no campo. 1.587 pessoas batizadas. Sou filho do Criador. Essa era a antiga igreja sede, capacidade para 600 pessoas sentadas. Hoje ela já foi demolida para a construção da nova. E para a glória do nosso Pai, em 2014, começamos a construção de uma das maiores igrejas da Ilha do Marajó e do estado do Pará, com mais de 1.500 metros de área construída. Graças a Deus, pastor Toninho, pastor Mário, nós já estamos nos congregando dentro dessa igreja. Na quarta cidade mais pobre do Brasil, uma das 20 maiores catedrais da Quadrangular. Aí o projeto final. Anajás 2014. Olha o milagre que Deus fez. Uma cidade que não tinha rua, não tinha carro, não tinha moto. Para você que está acostumado com rua, carro, prédio de alvenaria, para você isso não é nada. Mas para quem viu essa cidade quando eu cheguei e viu o que Deus está fazendo, é um milagre que só o Evangelho traz. Aonde chega o Evangelho, chega a luz, a miséria cai. Olha o que Deus fez. É hora de abrir o coração. É hora de buscar a salvação. Amar a Deus e amar o seu irmão. É hora de parar para pensar e refletir. Que só Jesus Nosso hospital em alvenaria agora. Ele está te chamando. Vem agora como estás. Só Ele pode te trazer a vida. Ônibus escolar. Vem, entregue sua vida para Jesus e vem. Está chegando a hora. Esses foram os primeiros cultos na nova catedral. Eu posso enxergar. Vem pra me buscar. Ainda só coberto. Entregue sua vida pra Jesus e vem. Está chegando a hora, Maranata, vem. Tudo fruto de célula Posso enxergar. e do sacrifício de um povo voltado para Deus. Vem, Jeová. E isso é o povo da igreja sede. Lembrando que a gente tem 49 igrejas só dentro da cidade de Anajás. Pela nação. É hora de tomar a posição. Amar a Deus e amar o seu irmão. É hora de louvar e adorar o Salvador. Ele está procurando o verdadeiro adorador. Todos os domingos é essa festa lá. Sem cessar, você vai ser tocado pelo som de Jeová. Vem, entregue sua vida pra Jesus e vem. Está chegando a hora, Maranata, vem. Isso é uma luz, eu posso enxergar. Vem pra me buscar. Vem, entregue sua vida pra Jesus e vem. Está chegando a hora, Maranata, vem. Isso é uma luz, eu posso enxergar. Vem pra me buscar. Vem, entregue sua vida pra Jesus e vem. Está chegando a hora, Maranata, vem. No céu uma luz, eu posso enxergar. Vem pra me buscar. Vem, entregue sua vida pra Jesus e vem. Está
chegando a hora, Maranata, vem. O céu é uma luz, eu posso enxergar. Vem pra me buscar. Como a catedral ela está hoje. O Melody E nós Pensuar estamos do Brasil. há 9 meses só que começamos a construção. É hora de erguer as nossas mãos, é hora de clamar pela nação, é hora de tomar a posição, amar a Deus e amar o seu irmão, é hora de louvar e adorar o Salvador, Ele está procurando Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor nosso Deus. em verdade sem cessar. Você vai ser tocado pelo som de Jeová. Deixa eu dizer algo para você. Nós entramos em uma guerra contra a malária em Anajás, porque eu não aceitava aquela cidade, todos os anos com 20 mil casos. Começamos a entrar em guerra. A mesma forma de se combater a malária hoje é que se combatia há 20 anos atrás e nunca se tinha resultado. Mas a partir do momento que nós começamos a dobrar os joelhos e orar por Anajás, foi caindo, foi caindo, foi caindo. Nós tínhamos o alvo de ano passado não ser registrado 1000 casos, foram registrados menos que 500 casos na cidade de Anajás. O alvo pode aplaudir ao Senhor, porque isso é milagre de Deus. O alvo da igreja em oração é que não passe de 500 casos. E eu sei que esse ano vai ter menos que 200 casos. Eu vou viver para ver aquela cidade livre da malária. Nem que eu tenha que ser a última pessoa a pegar a malária, mas nunca mais ninguém vai pegar. Porque aonde o Espírito de Deus chega, há mudança, há transformação. A gente só tem que parar de murmurar e começar a trabalhar. Abre a tua Bíblia no livro de Joel, capítulo 3. Vê o que Deus tem a nos falar. Joel, capítulo 3, verso 9 em diante, ele diz assim: proclamai isso entre as nações, apregoai guerra santa, suscitai os valentes, chamai todos os homens de guerra e subam eles todos. Forjai espadas das suas relhas e de vossos arados lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco: eu sou forte. Apresentai-vos e vinde todos os povos em redor. Ajuntai-vos para ali, ó Senhor, fazei descer os teus valentes. Suscitai as nações, subam ao vale de Josafá, e ali me assentarei para julgar todas as nações ao redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde e descei, porque o lagar está cheio, e os vossos vasos dos lagares transbordam. Porquanto a sua malícia é grande, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está próximo no dia da decisão. Multidão no vale da decisão. Eu quero contextualizar para os dias de hoje essa palavra do nosso Deus. O que a gente pode observar com isso? Algumas coisas. Primeiro, deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Todas as vezes que eu vejo essas cenas desse vídeo, eu me emociono. Sabe por quê? Porque tudo isso que Deus está fazendo, Ele está fazendo através de um aleijado, que não tem uma perna como a tua. E através de um monte de crianças e adolescentes, que se dispuseram a fazer a obra. Tem muita gente que chega comigo e me questiona e diz: pastor, como o senhor entrega a direção de uma igreja para um menino de 12 anos? Como o senhor entrega a direção de uma igreja para um menino de 15 anos? Como o senhor entrega, consagra um pastor de 17 anos? Isso é irresponsabilidade. Por que o senhor faz isso? E se eles derem problema? Querido, eu confesso para você que eu não queria colocar ninguém de 15 anos à frente de uma igreja. Eu confesso para você que eu não queria colocar ali uma criança de 12 anos, de 13. Eu confesso que eu não queria. O problema é que aqueles que já estão maduros na fé, aqueles que já têm preparo teológico, aqueles que já têm idade, não querem ir para um lugar como esse. A obra não pode parar. Eu tenho que usar o que eu tenho. Ou será que tem alguém aqui que queira levantar as mãos e dizer: pastor, eu vou assumir a igreja de um desses meninos em um desses rios ou igarapé? Se tem alguém que queira me ajudar, levante as mãos e vamos para lá comigo, filho. É por isso que muitas das vezes, pastor Toninho, a gente tem que colocar adolescentes, crianças, jovens. Porque muitos de nós estamos muito ocupados com as nossas tarefas do cotidiano.
em trabalhar mais e mais, para arrecadar mais e mais dinheiro, para comprar uma casa melhor, um carro melhor, ter uma situação econômica, ter uma estabilidade, e luta, e luta, e luta, 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 como se fôssemos viver para sempre aqui. Só que a gente esquece que nós somos peregrinos nessa terra. Quem vai viver muito aqui, vai viver daqueles que estão aqui talvez 60 anos mais, e 60 anos passa rápido demais. A eternidade nós vamos passar no céu ou no inferno. Quando a gente morrer, não vai ter gaveta suficiente no nosso caixão para levar aquilo que a gente vem produzir aqui. A Bíblia fala que no capítulo 14, verso 13 de Apocalipse: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, por descanso das suas fadigas, seguem-lhe as suas obras. Sabe quais são as únicas obras que vão nos acompanhar na eternidade? As almas que nós ganharmos aqui para Deus, as únicas obras que vão nos seguir. Mas muitos de nós cruzamos os braços. E assim como foi nos dias de Balaão, que Deus teve que usar uma mula para falar com o sacerdote, Deus ele está usando meninos para pregar o evangelho, porque a maioria de nós estamos muito ocupados com muitas coisas. Eu louvo a Deus pela tua vida, porque você já está aqui. Não se sinta incapaz, não se sinta inútil. Deus, você não imagina a coisa que Ele tem para fazer na tua cidade, na tua vida, através de você. Talvez você diga: mas pastor, eu não tenho quase instrução, eu não tenho preparo. Hoje você está aqui para se preparar, para se instruir. Você vai sair munido aqui de habilidade para fazer uma revolução na tua cidade, em todos os aspectos. John Wesley, um dos maiores avivalistas do século passado, ele dizia: não existe avivamento se não tiver transformação social. E o avivamento que você vai levar para a tua cidade, para o teu bairro, para a tua igreja, será tamanho que até a tua comunidade será transformada. Até a tua comunidade. A gente vê aqui Deus convocando para uma guerra de emergência, de uma guerra de última hora, um exército de emergência. Ele chama e diz: olha, apregoa para o povo guerra santa. E a gente vê que não estavam sendo chamados ali soldados experientes, nem armas eles tinham. Pastor Toninho, Deus disse assim: olha, peguem as vossas podadeiras, peguem as vossas relhas e forjem ela em espadas. Peguem os vossos arados, forjem em lança. Então era um povo despreparado, um povo que não tinha instrução de guerra. Deus estava chamando os valentes para combater aquela guerra. Enquanto muitos no Brasil dormem. Hoje, a Coordenadoria Nacional de Célula está apregoando por todo o Brasil: suscitai todos os valentes da quadrangular, e estão hoje reunidos aqui em Foz do Iguaçu, se preparando para uma guerra santa nesse Brasil. E o que vai transformar o Brasil é essa guerra santa que a gente vai fazer. A gente vê movimentos de cidadania, como esse do impeachment para Dilma, que todo mundo tem o direito e tem que fazer mesmo. Mas isso são ondas que com o tempo passa. Nós já vivemos isso na era Collor e pouca coisa mudou. Mas o que traz a transformação radical e profunda é quando o Espírito Santo entra no coração de cada pessoa. E ele só vai entrar quando nós arregaçarmos a manga e partir para a guerra santa. Deus hoje está pouco interessado se você é teólogo, se você é experiente ou se você não é. Deus, Ele só quer saber de um coração ousado e valente, porque o preparo Ele dá, porque Ele sabe que você se disporá. Suscitai todos os valentes, suscitai todos os valentes. Será que você não observa? Deus está levantando um exército de emergência. A quadrangular está bradando nos 4 cantos do país, levantando um exército de emergência para conquistar essa nação, para pregoar a guerra santa. Deus, Ele disse: olha, tem multidões no vale da decisão, multidões no vale da decisão. Tem muita gente perdida no Brasil, sem direção, sem caminho, sem saber para onde ir.
E nós que temos a palavra, que temos o caminho, estamos muito preocupados em prosperar, prosperar, prosperar. Calma que a prosperidade vem. Jesus disse: aquele que quiser achar a sua vida, vai perdê-la. Quando é que eu acho a minha vida? É quando eu quero trabalhar para me ter o melhor para mim, para os meus filhos, para minha família. Eu quero realizar meus sonhos, eu quero cursar todos os cursos. E tem gente que abandona o evangelho do reino por causa disso. E eu não estou dizendo para você abandone os teus sonhos. Eu, pela graça de Deus, sou mestre em letras. Mas eu não cheguei a mestre priorizando isso. Porque Jesus disse: aquele que por amor a mim quiser perder a sua vida, vai achá-la. Deus, Ele me mandou lá para o final da Ilha do Marajó, para os confins da terra. Um lugar que não tem emissora de TV local, não tem rádio local. Longe da mídia, longe de tudo. Deixei meu emprego, deixei tudo para ir passar, só não passei fome, porque Ele prometeu que nenhum justo ficaria desamparado e a sua descendência não ia mendigar o pão, nem que fosse ovo, tinha lá para mim. Deus proveu. A gente fica muito preocupado em querer estar na mídia. Pastor Fernando, Jesus, Ele disse: ninguém acende uma chama para colocar debaixo de um alqueire. Ao contrário, é colocado no lugar mais alto da casa para que todos vejam. Não te importa, querido, se você foi colocado pelo teu pastor numa célula lá no confim da tua igreja, lá no lugar mais distante, no lugar mais desprezível. A luz do Espírito Santo dentro de você vai fazer você brilhar tanto, e você vai clarear tudo ao redor. Deus, Ele não deve nada para ninguém. Se eu renunciei muitas coisas, Ele renunciou muitas coisas para mim. E olha onde Ele me trouxe. Para quê? Para pregar para você. Às vezes a gente vê grandes homens de Deus que estão em grandes centros, mas estão lá. Sabe o que é que Deus, Ele olha? Não é a nossa habilidade, mas é aqui a disposição no coração. É a disposição no coração. Tem muita gente que tem um sonho missionário: pastor, eu quero ir lá para Anajás. Mas Anajás é uma outra realidade, talvez você nunca vá chegar lá. Tem muitos que querem ir para a África e precisa ir. A África clama por missionário. Mas para você ir para lá, você tem que ter todo um preparo. Mas você não pode perder o coração missionário só porque você não chegou à África, ou a Anajás, ou a outro lugar. Você pode ser missionário pregando o evangelho na rua da tua casa, pregando para os teus vizinhos, para os teus colegas de trabalho. Você pode ser missionário na tua célula. Eu queria que você se colocasse em pé, filho. Olha para as tuas lutas. Olha para as tuas limitações. Olha para as tuas dificuldades. Elas são grandes. Mas olha que você tem um corpo melhor do que o meu. Você tem pernas melhores que a minha. Olha que a tua cidade é ruim, é difícil, é complicada. Olha como era a minha. Mas olha uma coisa. Olha o Deus que eu sirvo. Olha o Deus que você serve. Eu quero desafiar você a sair daqui inconformado, para se alistar nessa guerra. Talvez você não seja ainda, quem sabe, o mais hábil ou o melhor soldado, mas uma coisa, você é escolhido do general desse exército, e ele vai te capacitar, ele vai te qualificar, ele vai fazer a diferença. Eu queria desafiar você a sair deste lugar, mas não deixar morrer dentro de você tudo aquilo que você vai receber aqui. Que isso não venha ser só um vento que soprou, uma nuvem que passou, uma onda que passou, mas que você possa surfar nessa onda. Que você, ao chegar na tua casa, na tua igreja, coloque em prática. Você, pastor, chame a tua liderança. Você está sendo desafiado a implantar a visão com o teu coração. Você que é membro, é chegar e abrir a tua casa e se dispor a dizer para Deus: Deus, daqui até o fim do ano, além de eu abrir a minha, eu vou lutar para ela se multiplicar em mais 2 até o fim do ano.
Feche os teus olhos se tem valentes aqui. Feche os teus olhos. Você cantou ainda há pouco. Como um farol que brilha. Você quer levar a luz e a direção a todos. Se coloca diante de Deus e diga para Ele: Deus, eu faço um voto contigo que eu não vou deixar essa chama morrer dentro de mim. Você vai dizer para Deus que você não vai perder uma só preleção, não vai perder nenhum estudo, não vai perder nenhum workshop. Você vai adquirir material, você vai sair munido de grandes armas para essa guerra. Talvez muitos vieram com o intuito de ir no Paraguai comprar muitas coisas, mas faça algo. Ao invés de gastar o teu dinheiro lá, gasta dinheiro comprando armas e ferramentas para essa guerra. Investe no reino. Aquele que quiser achar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida, sacrificar os seus sonhos por amor a Ele, vai achar. Levanta a tua mão para Ele. Querido Deus e Pai, eu te apresento teus filhos que estão entrando em propósito de aliança contigo nessa noite, dizendo para ti que a partir de agora vão mudar a mentalidade, vão mudar a atitude, não vão olhar a dificuldade, mas vão encontrar forma de superar a dificuldade, que vão mergulhar na visão celular a cada dia, a cada momento, a cada instante, que estão se dispondo a abrir a sua casa para que ali seja uma célula, que estão dizendo que além de abrir a sua, até o fim do ano vão se multiplicar em mais 2 para ter 3 células, que estão fazendo propósito contigo, porque eles vieram de tão longe, Pai, mas eles estão fazendo propósito de investir no reino, adquirindo os materiais que estão sendo oferecidos, armas de guerra, Senhor, para este combate. Porque essa nação se renderá a Ti. Levanta as mãos e aplaude ao Deus, glorificando, dizendo: eu aceito o desafio, Senhor, eu aceito. Eu serei Pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei o Pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei Pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei Pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei Pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei Pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei Pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Bendito seja aquele que vive, bendito seja o Deus Todo-Poderoso.